E uma notícia importante que saiu essa semana e que muita gente não pode não ter dado atenção foi a informação de que o Vasco e a W Torre estão habilitados para apresentar proposta para a licitação do Maracanã. Pois é, esse é um assunto que eu sei que grande parte da torcida não liga muito. Muitos acham que o Vasco devia desistir do Maracanã mesmo, entregar de mão beijada pro Fluminense e pro Flamengo, né? Então, clubes estão sem dinheiro, merecem ganhar um estádio e a gente devia ficar com São Januário, mas eu discordo veementemente desse pensamento. Eu acho que o Vasco tem sim que brigar até as últimas forças para continuar tendo o Maracanã como um dos seus palcos. Eu acho que a gente merece isso tanto pelo simbólico, né? Pelo significado simbólico de jogar no Maracanã, que é aí um dos maiores estádios do mundo, né? Mais famosos. Quando se fala em futebol brasileiro em qualquer parte do mundo, vão pensar, quando falar em jogador, vão pensar no Pelé, e quando falar em estádio, vão pensar no Maracanã. E é importante que o Vasco continue jogando nesse estádio, entendeu? Sendo associado a esse estádio. O Vasco, que é o primeiro campeão do Maracanã, vários da sua enorme quantidade de títulos foram conquistados no Maracanã, e não tem por que a gente abrir mão desse estádio, porque além dessa questão simbólica, tem a questão prática também, né? Que é a gente ter um estádio que pode render muita grana pra gente. Mais uma possibilidade de estádio, de campo para jogar, não é mesmo? Um lugar onde a gente pode botar mais público, onde eventualmente pode conseguir ganhar mais dinheiro. Tem essa importância mais prática também em manter o Maracanã, né? Acho que a longo prazo, mas principalmente a curto e médio prazo, então, a importância é maior ainda, porque outra notícia que saiu essa semana também foi que a Câmara entrou em recesso e o projeto de lei sobre a reforma e ampliação de São Januário fica para 2024, né? Então a gente não vai conseguir ter a aprovação aí dessa lei esse ano. O recesso só volta dia 15 de fevereiro e dificilmente os deputados vão voltar do recesso, já vão votar essa lei. É ano eleitoral, então assim, ó, dependendo, se não aparecer nenhum deputado ali vendo, né, algum proveito eleitoral em aproveitar essa lei, ela vai ser empurrada para frente. Então a perspectiva é de que a gente fique aí mais, não sei, 1 ano, 2 anos, quanto tempo? Até essa reforma ser aprovada, até todos esses trâmites burocráticos serem resolvidos, o dinheiro levantado. Quanto tempo que vai levar para a reforma de São Januário? Esse tempo todo, a gente vai jogar só ali nesse São Januário com capacidade para 18 mil pessoas, que mal abre a venda de ingressos para qualquer partida contra Friburguense pela segunda rodada do Campeonato Carioca, abre as vendas, já esgota na mesma hora. Se você não for sócio torcedor lá dos ratings mais altos, desiste, não vai conseguir ingresso, vamos ficar nessa? Aí depois vai começar a reforma, aí são o quê? 3, 4 anos, se tudo der certo, para reformar o estádio. Então estamos falando aí do quê? De uns 10 anos, que o Vasco, cara, não vai ter um estádio para jogar com uma capacidade que comporte a sua torcida. E o Maracanã cai como uma luva para a gente jogar esse período todo. E depois da reforma, se realmente acontecer, a gente tiver um estádio bacana de São Januário, ainda assim é importante ter o Maracanã como uma outra opção. É mais um estádio. Acho que ainda vai ter mais capacidade de público, então para jogos de maior apelo ainda pode ser interessante. Atrai um público diferente. Tem torcedor que só vai no Maracanã, não vai para São Januário. Então, assim, acho que a gente tem, né? E fora que é isso, é um direito que a gente tem e que não vale a pena abrir mão para entregar de mão beijada para Fluminense e Flamengo ficarem lá, só eles ganhando dinheiro, né? 1 milhão por jogo que eles fazem lá de renda. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, é muito importante que a gente entre aí nessa disputa. E aí você pode estar falando assim, tá, beleza, até concordo com você. Mas, cara, isso aí é um jogo de cartas marcadas. O Estado quer dar essa concessão para o Flamengo e,
o Vasco vai entrar de bucha nessa história aí, de massa de manobra. A gente sabe que no final a concessão vai acabar caindo no colo do Flamengo. Bom, eu concordo parcialmente com esse argumento aí. Eu concordo com a parte que diz que existe uma boa vontade, né, uma tremenda boa vontade dos poderes públicos em entregar essa concessão para o Flamengo. Eles ganharam a concessão ali em 2019 por 6 meses, né? O Debrecht, envolvido com a Lava Jato, tira a concessão do Maracanã, não tem para quem, né? Dá 6 meses para o Flamengo e para o Fluminense. Isso lá em 2019, já passou 4 anos, vão adiando, ia tendo passado, é quando o Vasco chegou com a proposta, resolveram adiar de novo. Eu não preciso contar para vocês aqui, né, todas as coisas que já aconteceram misteriosas na hora dessa licitação. Parece até, não tem aquela brincadeira do levantou a placa até empatar, até vencer no final do jogo. Aqui parece que nesse caso levantou a placa até o Flamengo conseguir ali ganhar a licitação. A gente vai ficar enrolando. Parece que a postura é essa. Agora, eu não concordo que a gente vai entrar de bucha se a gente apresentar uma proposta. Muito pelo contrário. Eu acho que o risco é a gente aceitar, dar por perdido, toma aí, entendeu? E aí isso vai favorecer muito mais o Flamengo. Ele já tem aquele discurso de que, não, a gente está fazendo um bem para o Maracanã. O Maracanã, ele vai ser um elefante branco se o Flamengo não estiver jogando lá. Então, a gente arca com os custos. Vocês já viram esse discurso, né? Sempre que o Vasco quer jogar lá, vem esse discurso vitimista que quer tentar vender de que é um fardo para o Flamengo administrar o Maracanã, entendeu? Os caras ganham um estádio padrão FIFA, de graça, na mãozinha, e fica reclamando que é um fardo, entendeu? Parece um cara que ganha um carro, e aí fica reclamando, pô, ganhei o carro, mas eu tenho que ficar pagando a gasolina, tenho que pagar o seguro, se eu vou deixar no estacionamento, eu tenho que pagar o estacionamento. Amigo, todo mundo que tem carro tem que arcar com os custos de manutenção, entendeu? A diferença é que você ganhou um carraço padrão FIFA e tá aí usando, tá alugando, tá ganhando dinheiro, entendeu? Agora, se a gente não se contrapõe a esse discurso, fica essa história. Eles são os heróis que estão salvando o Maracanã, e aí, por conta disso, tem que ser tudo do jeito dele. Só pode jogar o Flamengo lá, o Flamengo faz o que quiser, se outro quiser não dá. Então, a gente tem que apresentar essa proposta, nem que seja, se você me perguntar aqui agora, pô, você acha que o Vasco tem chance, o Vasco, a W Torre aí, de assumir a concessão do Maracanã? Cara, eu acho difícil. Mas eu acho que a gente entrando na parada, a gente pode, no mínimo, além da W Torre, do Flamengo e do Fluminense, ainda tem mais um terceiro candidato que está entrando aí também, que pode ser interessante, Arena 360. Eu acho que a gente tem que entrar nessa briga, nessa disputa, para, ainda que a gente não leve a licitação, a gente consiga fazer de um jeito que quem quer que leve, seja a Arena 360, seja o Flamengo e o Fluminense, leve com brechas no contrato que permitam que a gente jogue também, entendeu? Eu acho que a gente tem que entrar nessa disputa para, no mínimo, obrigar Flamengo e Fluminense a sentar na mesa e discutir com a gente, negociar uma maneira do Vasco também exercer o seu direito, entendeu? De poder jogar no Maracanã. Quando quiser, estabelece as regras que for, mas a gente tem que poder jogar. Não tem essa de quando o Vasco quer jogar, nunca pode, o gramado tá ruim, não sei o quê, inventar uma desculpa, aí tem que entrar na justiça, tem que acabar com essa história, entendeu? O Vasco tem que entrar nesse esquema aí. O Flamengo e o Fluminense não querem um estádio só para eles, entendeu? Ficam puxando do lado de lá, da mesma maneira que o Vasco está entrando aqui, o que eles estão fazendo do lado de lá? Papo de que o Flamengo vai construir seu estádio. Curioso, sempre que tem discussão sobre o Maracanã, volta esse assunto do Flamengo, vai fazer seu próprio estádio, o Maracanã vai ficar abandonado. Cara, pra mim, pura pressão, pura jogada, blefe, para conseguir mais concessões sobre o Maracanã. Duvido que o Flamengo
vai abrir mão, ganhou um estádio padrão FIFA, tá de graça, não tem que pagar nada, tem que só ficar administrando lá, paga um aluguelzinho irrisório, pô, embolsa muito mais em cada jogo, vai abrir mão de tudo isso para construir um estádio. Estádio custa dinheiro, amigo. Se quiser construir, constrói. É dinheiro que eles vão deixar de gastar em jogador que vão ter que gastar no estádio. Por mais que a Caixa dê o terreno, entre parceiro, vai ter que tirar uma grana do próprio bolso. Não existe reforma de estádio de graça. Só quando o Estado, né, o governo monta e dá para você, que nem é o caso do Maracanã. Se não, se for ter estádio próprio, não tem como não ter custo. E eu acho muito difícil do Flamengo abrir mão do Maracanã, um estádio de graça que está dando lucro estratosféricos para ele, para montar seu próprio estádio, porque não quer dividir as datas com o Vasco, entendeu? Se quiser, faz. Mas do mesmo jeito que então eles puxam para lá a narrativa, vou fazer meu estádio, se não der um Maracanã do jeito que eu quero, eu vou lá e construo um estádio só para mim, que é mais ou menos isso que eles querem defender. A gente tem que puxar do nosso lado e fazer aqui, apresentar uma proposta para mostrar, vocês ficam falando que não dá pro Vasco jogar, que é só Flamengo e Fluminense, senão um gramado detonado, senão isso, senão aquilo. Não, aqui a gente tem uma proposta que a gente administra. Na proposta da nossa administração, o Vasco vai jogar número X de vezes, o Flamengo também vai jogar, o Fluminense também vai jogar, entendeu? Aí tem a proposta da Arena 360, também vai mostrar com certeza uma solução que caiba os 3 clubes. E aí vai ficar feio, né? Como é que o governo aprova uma licitação, entrega para o Flamengo, uma licitação cheia de caprichos para eles, se tem outras propostas que são muito mais inclusivas? Fica difícil, entendeu? Então, nem que seja para forçar a dupla Flamengo e Fluminense a propor um contrato que seja mais abrangente, que englobe uma participação do Vasco também, né, um direito do Vasco a usar o estádio, nem que seja para isso, eu acho muito importante que o Vasco entre aí na briga por essa licitação. Então, vi com boa notícia essa informação de que foi aprovada aí, né? Foi habilitado para o Vasco e a W Torre para entrar nesse processo aí de licitação. É isso, vai demorar. Essa é uma novela que vai se arrastar por um tempo ainda. Talvez a gente ainda volte aqui outras vezes para comentar desse assunto, que nem eu falei, para mim é capital. Para mim a volta de um Vasco grande passa pela volta do Vasco jogando no Maracanã. Não podemos abrir mão desse ativo, entregar de graça esse ativo só porque temos São Januário. São Januário é nossa casa e o Maracanã também é nossa casa. Acho que a gente tem que brigar por isso aí. E era isso que eu tinha para falar por hoje. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre o assunto, o like, sugestões para próximos vídeos. Não esqueçam de votar também no Prêmio Sobre Vasco Awards. Vou deixar o link aí embaixo para vocês votarem. Ainda está aberta as votações. E se tudo der certo e nada der errado, amanhã a gente volta aí com outro vídeo para comentar outro assunto sobre o nosso Vascão. Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.